Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport acerta a contratação do volante Luciano, que estava no Atlético de Minas, como um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Sport tem 3 desfalques para o jogo contra o Amazonas, que acontece neste sábado, na estreia do Leão da Ilha na Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora a gente traz detalhes destas informações. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vem aqui embaixo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais atualizações que acontecem no mundo da bola aqui no nosso estado. Vamos lá, vamos falar sobre essa contratação. O Sport acertou a vinda de Luciano, volante de 21 anos, foi revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil e já foi jogador na equipe profissional do Red Bull Bragantino. Chegou a disputar partidas no profissional do Bragantino em 2021, inclusive enfrentando o próprio Sport naquela edição de Série A, entrando no segundo tempo. Jogou em 2022 algumas partidas também pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Massa Bruta, e em 2023 foi um jogador onde ele acabou tendo toda a sua temporada com a equipe Sub-20. No Sub-20 do Bragantino foram 25 jogos com 4 gols anotados, até chegar ao Atlético, onde nesta temporada fez 7 partidas do Campeonato Mineiro, 3 como titular, 4 delas vindo do banco de reservas. Trata-se de um volante ambidestro e que tem um fato curioso sobre ele. Ele chegou a se chamar Luciano Silva logo no começo da carreira, quando ainda estava despontando no Desportivo Brasil. Quando chega ao Bragantino é chamado de Luciano Santos, troca a nomenclatura do atleta e agora ele só se chama Luciano. Então são 3 nomes em meio a um jogador que ainda é muito jovem. Por incrível que pareça, tem a mesma idade de Fábio Matheus, 21 anos. É praticamente da mesma posição. Hoje joga como um volante mais avançado, mas que lá no início da carreira chegou a ser um zagueiro. Inclusive na base do Bragantino, quando disputou partidas com a camisa do Sub-20 da equipe lá de Bragança Paulista, ele era capitão da zaga do Bragantino na categoria abaixo, a categoria que antecede a equipe profissional. Então trata-se de um cara que já jogou de zagueiro em algumas partidas do Bragantino. Substituiu o Jadson, aquele Jadson que passou pelo Sport, revelado pelo Sport, contratado pelo Cruzeiro, depois o Bragantino conseguiu a sua contratação. Então é um cara que, para mim, além de ambidestro, joga com a canhota, joga com a perna direita, ele também faz essa função de um cara polivalente em campo. Pode servir como um zagueiro, pode servir como um volante, e trata-se também de uma aposta. A gente não pode ser leviano e dizer ao torcedor que Luciano chega com status de titular na equipe rubro-negra, onde na verdade é um cara ainda jovem que precisa de afirmação e que, embora nessas pequenas experiências que ele tenha tido em jogos de Série A do Brasileiro, ainda não foi o suficiente para se afirmar na carreira. Mas foram jogos importantes, minutagens importantes, que deram ao atleta esse empréstimo ao Atlético. Ele ainda pertence ao Bragantino e é um jogador que chega ao Sport para ser mais uma opção para o meio de campo. Quem sabe até uma opção em alguns momentos mais ofensiva, de um cara que pode ir de área a área, sendo esse volante de chegada à frente, como também pode ser um defensor, um cara de marcação, um cara que já na carreira atuou como zagueiro e pode contribuir neste aspecto. A expectativa é de que o Sport anuncie o jogador ainda nesta sexta-feira. Trata-se de uma aquisição dentro daquela brecha que foi dada pela CBF para clubes das séries A e B para contratar jogadores dentro do período de atletas que estiveram disputando os campeonatos estaduais, e também falar sobre esse molde contratual, que para mim é um jogador que chega ao Sport por empréstimo do Bragantino. Não sei se com opção de compra, ainda vai o Sport consequentemente definir isso em sua publicação oficial,
né, a imprensa tomará partido da situação do jogador, mas deve ser nos mesmos moldes de Vinícius Faria, né, por empréstimo, com o Sport arcando com os salários do atleta, e um jogador que pode, quem sabe, ao término desse empréstimo, o Sport, a depender do seu rendimento, contar com o atleta de maneira definitiva. Então trata-se de Luciano, um volante que vem como uma aposta, que vem do futebol de Minas Gerais, né, e chega aí como um jogador que já enfrentou o próprio Sport, tem passagens pelo Bragantino, revelado no Desportivo Brasil, e vem para sua primeira aparição no futebol do Nordeste. E desta vez com uma responsabilidade ainda maior de, quem sabe, mostrar serviço e poder, quem sabe, né, num futuro próximo, garantir contrato maior com o Sport, a depender, como dito há pouco, de sua desenvoltura em campo. O Sport tem aí 3 novidades ruins para essa estreia diante do Amazonas. É bom a gente lembrar que o Amazonas Sport, esse jogo deste sábado, ele terá a transmissão do Premier, do canal Gold e também da TV Brasil. Foram definidas ontem, né, as transmissões dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro em sua primeira rodada. E essas 3 emissoras estarão na transmissão do jogo do Sport. Premier, canal Gold no YouTube, de graça, e também a TV Brasil, né, também em sinal aberto. E o Sport tem 3 desfalques para esse jogo. O zagueiro Rafael Thierry, com desgaste, né, fica de fora. Os meias Alan Ruiz e Lucas Lima. Esses 2 nomes ficam de fora da estreia do Sport na Arena da Amazônia. Para a vaga de Thierry, acredito eu que Alisson Cassiano deva ser o titular ao lado de Luciano Castan. E no meio de campo, Tite Ortiz deve ser o selecionado por Mariano Sosso. Em caso de uma outra opção na reserva para o setor de meio de campo, acredito que a entrada de Pedro Vilhena, que tem sido aí essa opção também no meio de campo em algumas partidas do Sport nesta temporada. Comenta à vontade sobre a contratação do volante Luciano, bem como os desfalques que o Sport já tem na defesa, que preocupa, bem como também no meio de campo, seus 2 principais atletas. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do Anderson Batista. Inscreva-se, deixe o like neste conteúdo e a qualquer momento a gente volta com mais informações do mundo da bola aqui no nosso estado. Até mais!